Bom dia, canal Paz e Bem a todos que estão me ouvindo nesse momento. Eu sou a Monja Kokai. A gente tem esse encontro semanal, toda terça-feira da manhã cedinho. Eu sou uma monja zen budista e oriento a prática na comunidade Zen Vale dos Sinos, na cidade de São Leopoldo, pertinho de Porto Alegre. A gente vem conversando já alguns encontros sobre o Zazen. Zazen é a meditação zen budista, uma das principais práticas do zen budismo, né? Nem todas as tradições budistas, nem todas as escolas budistas praticam o Zazen. Uma das únicas que tem uma das práticas como referência é o Zen, né? Tanto o Zen do Japão quanto o da China, né? Mas eu vou falar do Zen do Japão, que é o que eu conheço, tá? É o Zen budismo, né? Que tem a liturgia, tem os ensinamentos, tem a prática do Zazen. E dentro de um retiro ou dentro de uma vida monástica tem outras práticas também, né? A limpeza, que se chama SAMU, saber ir para a cozinha, né? Porque todas as tarefas de um mosteiro são compartilhadas. E também a gente procura trazer para os nossos retiros essa rotina monástica, que é a oportunidade que a gente tem para se retirar um pouquinho da nossa rotina e vivenciar um outro tipo de rotina. Aí é interessante, porque quando a gente oferece essa possibilidade para as pessoas, assim, vou falar dos ocidentais, né? Tem gente que vem para esse tipo de retiro e sabe, né, que o Zen é uma prática um tanto austera, seca, é muitas vezes difícil porque a gente não está habituado, né? A gente tem tempo para tudo, tem que ter uma determinada postura. É uma prática onde uma das características é trabalhar o ego no sentido de que dessa construção cultural e que a gente tem essa mente dual que vai fazendo divisões e separações, né? A gente, durante essa prática, a prática do Zen, é para suavizar esse ego no sentido assim de que ele possa desenvolver a consciência de que ele não está sozinho, que somos todos os seres interdependemos um dos outros e também da natureza, né? Que tudo é uma coisa só, né? E que dentro dessa complexidade toda, né, a gente vai, né, quanto mais a gente quer se impor e se colocar, mais a gente corre o risco de entrar em embate, em conflito, em atrito. Então, como que a gente vai desenvolver e amaciar esse ego que tanto quer, que tanto deseja, que tanto se impõe, né? O Zen também tem de fundo essa proposta, né? Às vezes as pessoas levam tempo para entender, elas vêm para a prática e às vezes ficam frustradas, tem que lidar com essa frustração, né? Eu me lembro que uma vez uma menina novinha, né, veio fazer um retiro aqui pela primeira vez e aí ela ficou meio assim, tipo assim, de pegar numa vassoura, mal que isso, sabe? Mas fez. Mas daqui a pouco ela ficou cansada e quando eu vi ela tá deitada, dormindo, enquanto tá todo mundo na lida, né? Mas tá acostumada a esse padrão, né? E o que faz? A gente vem para essa prática trazendo os nossos padrões, os nossos condicionamentos. Às vezes a gente é mais mimada, né?
acha que é muito especial, às vezes a gente vem para a prática achando que o budismo é coisa da moda, né? Vem com essa visão de utilitarista, o que, que eu vou ganhar com essa prática, né? E esquece que para ganhar algumas coisas a gente tem que perder outras, né? Que as coisas não vêm assim, né? Não é só ir agregando e acumulando, né? A gente aprende, a gente quer acumular afetos, quer admiração, acumular bens materiais, acumular fama, prestígio, dinheiro, tudo isso a gente quer, né? Mas aí se depara com o Zen e é um universo realmente bem diferente do que nós ocidentais estamos habituados e acostumados. Então, às vezes se frustram, às vezes, muitas vezes vem uma vez e nunca vem mais. Essa mesma menina, quando ficou sabendo que à noite iria dormir no chão, em colchões, colchão bom, né? Mas é alojamento, a prática do Zen, tanto se é no mosteiro quanto é num templo, né? Os alojamentos são coletivos, né? Ela ficou frustrada, foi embora, não veio mais. Eu tenho problema de coluna. Ok, né? Assim a gente está acostumado, está habituado a lidar com isso, né? Mas também a gente que é mais velho, já vai desenvolvendo um pouquinho mais de maturidade, sabedoria, se espera, né? Não é garantia, idade cronológica não é garantia, mas enfim, a gente sabe que a vida, ela não, às vezes ela não dá sossego, né? E ela, as coisas acontecem, né? Todos vulneráveis a sofrimentos, né? Que foi a primeira verdade que o Buda, a primeira injunção assim que o Buda, né, enunciado de Buda é que existe o sofrimento, né? Aí ele falou dos sofrimentos inevitáveis, né? Que a gente, que nascer, envelhecer, adoecer, morrer é sofrimento, né? E aí esses são sofrimentos que ninguém escapa. Aí ele traz outros que são os sofrimentos gerados pelos venenos da mente, que é a ambição, essa coisa de querer, eu como psicóloga de orientação psicanalítica, eu evito usar a palavra desejo, porque de acordo com a psicanálise, desejo é uma coisa boa, né? E a gente não vai praticar para perder a nossa capacidade desejante. Buda trazia o desejo como uma coisa da ambição, do desejo egóico, de egoísta, que quer uma coisa meio do capricho, né? É desse desejo que o budismo fala, né? Então, é cobiça, ambição. Ambição também diz mesmo, né? Sem nenhuma preocupação, nenhuma responsabilidade social, sem nenhuma responsabilidade ecológica. Querer porque eu quero, porque eu acho que eu posso, né? Eu me lembro que uma vez tinha uma propaganda de carro que dizia assim, e que essa frase ganhou um prêmio, que foi acelere seu ego. Então, a prática do budismo é justamente o contrário. Para a gente desacelerar esse ego, para a gente poder ter oportunidade de entrar em contato com outras questões a respeito da nossa vida e da vida. Né? Então, eu vou falar mais um pouquinho, né, seguindo o depoimento da monja Shundo Aomaroshi, que essa semana recebeu a visita de Monja Coen e dos discípulos que a Monja Coen levou agora para o Japão para fazer o Zuisei, coisa que eu fiz em 2019. E confesso para vocês que eu vejo as fotos, vejo a visita a Shundo Aomaroshi, que eu tanto gostaria de fazer de novo, com uma dor de cotovelo, né?
eu pensei que eu pudesse ter tempo de juntar dinheiro para poder acompanhar o grupo nessa viagem. Eu juntei dinheiro, mas eu investi tudo numa obra, né, aqui, que também ficou muito boa, me traz muita satisfação, muita realização, né? Mas não sobrou para fazer a viagem. Mas esses textos dela são muito agradáveis e trazem na sua simplicidade e na sua singeleza muitos ensinamentos. E ela estava falando sobre a prática que ela, quando ela era bem mais jovem, na década de 70, e como era rigoroso. Quando um leigo começa a fazer as práticas no Zen, como são muitas pessoas que estão recém iniciando no Zen e são ocidentais, não entendem patavina do que é a prática, é necessário tempo, pegar leve, né, para a coisa ir se construindo, né? Mas quem já é monge, monja e quem já passou por muito treino Zen, sabe que a coisa pega pesada, né? E era isso sobre o espaço onde a Shundong Aoyama Roshi fez esse retiro, era no Japão, um templo muito pobrezinho, muito frio, e ela pegou uma gripe e ficou 5 dias de retiro com muita gripe, né? A comida era muito, de acordo com o paladar dela, muito ruim. Ela não usou essa palavra, jamais usaria, mas para ela foi muito difícil, né? Porque ela não tinha o hábito de comer um arroz tão integral, que inclusive tinha casca, né? E o grupo comia e não reclamava. E ela, né, acompanhava o grupo. A tangerina comiam com casca. Ela não ia fazer diferente, ela comeu a casca também, né? Então era o frio, pegou gripe, a comida não era boa, né? E o silêncio, né? Aí ela trouxe uma experiência tão interessante. Aí tem dentro disso, né? Isso me fez lembrar de uma piadinha Zen que eu acho tão bonitinha, né? Que um mestre, o discípulo podia conversar com ele só uma vez por ano. Aí depois de 1 ano de prática ele foi lá, mestre, foi ter uma entrevista com o mestre, mestre, comida ruim. O mestre, tá, volta, ano que vem a gente conversa de novo. 2º ano, o discípulo veio, mestre, comida ruim, cama ruim, mestre, tá, volta, vem ano que vem, né? Mestre, comida ruim, cama ruim, né? Volta, e tinha uma outra coisa ruim, né? Aí no outro ano o discípulo foi lá de mestre, comida ruim, tudo ruim, cama ruim, vou embora. Pode ir, tu só reclama, né? Essa é a piadinha, pode ir, tu só reclama, né? Mas então a prática do Zen às vezes é uma prática de resistência mesmo, né? E aí falando do Zazen, né? Essa prática de ficar muito tempo fazendo Zazen, a comida, né? E o silêncio, né? O silêncio, e aí era um mosteiro, né? Vamos ver o que ela disse aqui. Terminado o sextim de 5 dias, houve a grande abertura, tudo em silêncio. As cortinas rústicas de papel foram abertas, fazendo um barulho característico. O monge superior saiu e nós todos o seguimos. Chegando na sala de refeições, espontaneamente saiu de todos nós em uníssono um arigato, muito obrigada. Eles estavam em silêncio absoluto durante 5 dias, né? E aí ela contou no livro a experiência dela, que quando vêm as pessoas praticar, e pessoas assim que não têm essa tradição do nobre silêncio,
ficam falando baixinho, né? E cochichando. Aí ela percebe que essa pessoa tem que entender melhor o que que é o zen, o que que é a prática do silêncio, qual, né? Enfim, e ela, no mosteiro dela, ela tinha o hábito de ficar pedindo faça um silêncio, lembrando que tinha que fazer silêncio o tempo todo. Ou seja, ela percebeu nesse mosteiro que ninguém fazia isso. Se alguém estava falando, ninguém repreendia, ninguém fazia nada. E aí esse mestre falou para ela que a experiência do silêncio não se deve quebrar o silêncio para pedir silêncio, que precisa se dar tempo para que as pessoas percebam, né, a importância e a possibilidade de se fazer silêncio. Porque às vezes esse ruído, essa conversação que se dá, é o que na psicologia se chama pré-tarefa. A tarefa principal é o zazen, mas às vezes é tão ansiogênico tudo entrar num retiro, que é tudo tão novo, que é aí mesmo que as pessoas têm vontade de falar para queimar essa ansiedade. A ansiedade é essa que é queimada durante o zazen. Também o zazen, a meditação, serve para isso. É um aprendizado e se deve ensinar com delicadeza, com paciência, né? Que cada um, todos têm capacidade para aprender, né? Aprender e trazer isso para suas vidas em benefício de si e de todos os seres. Até semana que vem.